Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos fazer uma aulinha aí sobre elaboração, leitura, interpretação, coesão, coerência. Essa aula ela é voltada para os nonos anos, tá? Mas, como eu sempre digo, nada impede que os outros também assistam. Uma aula comum para qualquer ano estudantil, então não tem problema nenhum dos outros alunos aí das outras séries, dos outros anos também assistirem, mas a gente preparou mesmo para os nonos, vamos focar neles, tá? Então, a coerência e coesão no texto dissertativo. Então, o que é o dissertar? Né? É algo de discorrer sobre determinado assunto, né? Buscar argumentações que levem a alguma conclusão. É a nossa famosa redação que a gente começa a produzir, né? A partir agora dos anos finais, oitavo e nono, e principalmente o ensino médio. Então, um texto dissertativo é basicamente isso. A dissertação é dividida, então, em três partes, que é a nossa introdução, né, que é a informação do que será argumentado e discutido no desenvolvimento, né, o desenvolvimento, que é a parte em que os argumentos devem ser discutidos, é a redação propriamente dita, e a conclusão, que é o encerramento da dissertação. Então, vamos supor aí que uma redação, uma dissertação, tenha o professor ou na prova pede lá um vestibulinho, pede 30 linhas. Geralmente eu faço assim, coloca lá umas 5 linhas para a introdução, né? Umas 20 linhas para o desenvolvimento, que é a parte maior, né? E mais 5 linhas lá para o final. Deu as 30 linhas, né? Então a introdução e a conclusão, elas são mais curtas. Em 2 parágrafos você consegue fazer muito bem. Agora, o desenvolvimento já são mais parágrafos, mais linhas, porque é onde a gente vai defender os nossos argumentos, né, as nossas teses, e para isso a gente precisa de muita coerência e muita coesão. Então, hoje, a aula vai ficar focada mais em coerência e coesão. Não como fazer uma redação, nem um texto dissertativo, que essa aula a gente vai ter, mas não é hoje. Hoje vamos focar na coerência e coesão, tá bom? Então, a coerência. Para haver uma boa coerência em um texto, há algumas regras. Número 1, por exemplo, repetição. Para que um texto seja coerente, é preciso que ele contenha no seu desenvolvimento linear elementos de recorrência. Ou seja, você sempre está sendo coerente com aquilo que você está falando. Quando a gente defende alguma coisa, a gente não pode começar falando A, lá na introdução, chegar no desenvolvimento, mudar para B, e depois chegar lá no final, na conclusão, e dar uma conclusão C. Mas peraí, né? Tipo, se lá o tema é sobre racismo, você lá no começo fala uma coisa sobre racismo, depois no desenvolvimento você dá uma mudada de opinião, e na conclusão você conclui algo totalmente oposto do que você estava achando e defendendo, não fica coerente, né? Quer ver outro exemplo de coerência? Por exemplo, não é muito coerente uma pessoa que fala para você não fale palavrão, que é feio, mas não dá 5 minutos você está ouvindo a pessoa falar um baita de um palavrão. É coerente? Ela está sendo coerente com aquilo que ela prega, com aquilo que ela fala, com aquilo que ela pede? Então, coerência tem muito a ver com isso. Progressão. Deve haver, no desenvolvimento do texto, uma ampliação do sentido constantemente renovada. Não contradição. No desenvolvimento, o texto é preciso... No desenvolvimento, o texto é preciso que não se introduza nenhum elemento que contradiga o que já foi enunciado anteriormente. Foi o que eu acabei de falar, né? Não ficar entrando em contradição, em falta de coerência. Relação. É preciso que os fatos que se denotam no mundo representado pelo texto estejam relacionados entre si. Então vamos lá, uma imagem aí. Vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos discutir o que é prioridade tirar das ruas? Vamos. Então tem aí outdoor e embaixo essa imagem. Dá para refletir sobre várias coisas, né? O que eu quero que vocês façam aí? Reflitam sozinhos. Não vou mastigar nada para vocês.
olhem nessa imagem, olha aí o outdoor, olha o que está escrito, olha a imagem abaixo e reflitam e escrevam o que vocês entendem por essa imagem. Depois que vocês escreverem, me deem um feedback pelos nosso grupo de estudos, tá bom? Vou aguardar, hein? Outra imagem aí. Várias possibilidades, né? Eu poderia dar várias aqui para vocês, mas não quero, vou deixar para vocês pensarem aí, pensando em coerência, pensando em como as coisas, né, aparecem para a gente na forma apenas visual, muitas vezes não estão escritas. Então, como a gente interpreta, como a gente vê, por exemplo, mais uma imagem. Segunda, para vocês também analisarem, escreverem no caderno e me dar um feedback depois. Vamos de coesão? Conjunto de recursos por meio dos quais um enunciado se liga, ou ainda se refere a outros, efetivando o sentido do texto. Entendemos por recursos os elos restabelecidos entre os vários segmentos de um texto. Então, o que são os elementos de coesão? É o que junta. Imagina a gente escrever um texto sem uma conjunção, sem as conjunções, sem preposição, sem advérbio, sem pronome, né? Não ficaria totalmente sem sentido? A gente falaria, por exemplo, eu tomei café da manhã. Vamos tirar as conjunções, preposições, advérbios, pronomes. Tomei café manhã. Tomei café amanhã. Cadê o eu, que é o pronome aí? Né? O e estava gostoso. Tomei café amanhã gostoso. E estava gostoso, entendeu? Então a gente não pode deixar coesão, são esses elementos que vão ligar as nossas frases. Imagine a gente lá, né, tá escrevendo sem esses elementos coesivos. Vai ficar o quê? Totalmente sem sentido. Ou seja, se ficar sem sentido, é porque não tem a coesão e a gente não usou os elementos coesivos que a gente precisa usar para dar sentido ao nosso texto, senão ele não tem sentido. Aí coerência muito menos, né? Se não tem coesão, esquece a coerência, porque elas andam juntas. Se não tem um, esqueça da outra, não vai ter a outra também. Olha o texto aí, nova era. Uma nova era chegou ao Brasil. O clima é de mudança, de transformação. Depois do traumático impeachment colorido, esse colorido tá com 2 L's, para quem não lembra, porque o impeachment foi quando o presidente Collor, em 1993, 92, por aí, 93, 92, caiu, né? Sofreu impeachment. E o nome dele era Fernando Collor, com 2 L's. Então por isso que o colorido aí tá com 2 L's. Elegemos os 5 dedos que prometem colocar ordem na casa. Esses dedos já haviam assinado ao povo quando, com o Plano Real, estabilizaram a economia e, por consequência, aumentaram o poder aquisitivo dos brasileiros. Ou seja, o que esse texto aí está passando para nós? Qual é a mensagem que ele quer passar? O que ele está dizendo aí a respeito do impeachment colorido? Elegemos os 5 dedos que prometem colocar ordem na casa. Por que ele fez essa relação de 5 dedos? Vamos dar uma pesquisada? Vamos tentar discorrer com as nossas informações e com as nossas pesquisas, conhecimento, pai, mãe. Pai e mãe tem a minha idade de vocês aí, certeza. Até mais novo. Pergunta, conversa com eles, pega esse pequeno texto aí, Nova Era, e fala, mãe, o que está querendo falar? Passa para mim quais são as informações dessa época, o que eu posso escrever aqui explicando esse texto para o professor, que é mais um terceiro que eu vou ter que explicar e depois dar um feedback para ele, o que eu entendi do primeiro, do segundo e agora desse terceiro. Façam isso, tá bom? Para a gente praticar. Tá? Porque se eu acabar dando aula aqui e todas as imagens, todos os textos, eu der para vocês a explicação, a interpretação, desculpa, vocês acabam não praticando, né? Aí fica só na cópia e não assistir. Vamos praticar um pouquinho, vamos escrever, vamos pôr a cuca para funcionar. Outra imagem aí, mais uma, number 4. Talvez, ou será que esse eu falo? Ou será que eu não falo? O que a gente pode ver aí, ó? Olha quanta coisa aí está acontecendo. O que a gente consegue tirar dessa imagem? O que ela quer passar para a gente? Façam, tá bom? Essa atividade de interpretação é bem interessante, bem importante. Cadeia de referência.
Anáfora. O que é anáfora? Quando se referir a algo já citado no texto. Então, quando a gente se refere a algo que já foi citado no texto, a gente está fazendo uma anáfora. Exemplo, o João está doente. Vi-o na semana passada. O que é esse vi-o? Está fazendo referência a quem? Ao João. Para não falar, tipo, eu vi o João na semana passada, falar tudo de novo, você faz uma anáfora. Vi-o na semana passada, porque o João já tá lá no começo. Mas para isso, tem que ter o João lá na frase, tá? Então, por exemplo, você tá numa conversa com alguém e fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo o professor Ricardo, né? Que saudades e tal. Aí a pessoa fala assim, eu ouvi na última semana. Ou seja, você está fazendo uma anáfora, você está retomando, né, algo que já foi citado pelo seu colega, que é o professor Ricardo. Então, isso é anáfora. Catáfora é quando se referir a algo que será dito no texto. Então, olha lá, a irmã olhou-o e disse. Olha lá, não falou ainda quem é esse olhou-o, quem é esse o, que esse o aí é o nosso, né, o pronominho aí, que a gente não sabe quem é ainda, porque não foi falado. Então é catáfora, vai vir depois. João, estás com um ar cansado, né? Então, anáfora a um termo que se refere antes, catáfora a um termo que vai se referir lá na frente. Então pode ver que o uso do pronome aí ele vai diferenciar, né? O pronome oblíquo, pronome pessoal, ele vai, uma hora ele vai estar antes, uma hora ele vai estar depois, depende se ela é anáfora ou catáfora, tá bom? Cadeia de referência, elipse, omissão de um termo na oração. O Rui caiu e fraturou uma perna. Cadê a elipse aí? Omissão de um termo na oração. Acharam? O Rui tá aí, certo? Caiu e fraturou uma perna. Ele fraturou uma perna. Então a gente tá omitindo para não ter que repetir de novo, senão fica o Rui caiu e o Rui fraturou uma perna e o Rui foi viajar e o Rui não precisa ficar repetindo. Então a gente subentende, o Rui caiu e fraturou uma perna, ou seja, e ele fraturou uma perna. Esse elipse está omitindo, né? Tá escondendo aí um termo da oração. É isso que é elipse. A gente não precisa ficar colocando toda hora, senão fica repetitivo, né? A ambiguidade é quando um elemento anafórico, olha o anafórico aqui, quando um termo anafórico está empregado num contexto tal que pode referir-se a dois termos antecedentes distintos. Por exemplo, o jornalista desentendeu-se com o jornal por causa de sua campanha a favor do presidente. Olha o sua aí, ó. Então, a campanha do jornalista ou do jornal, não dá para entender, né? Então, fica ambíguo quando a gente não sabe se está fazendo referência ao jornalista ou se está fazendo referência ao jornal. O jornalista desentendeu-se com o jornal por causa de sua campanha a favor do presidente. Ou seja, quem fez a campanha foi o jornalista ou o jornal? E quando acontecer isso, a gente fala que é uma frase ou uma palavra ambígua. Quer ver? Manga. Se eu falar manga para vocês entendem? Você entendeu como fruta. Eu posso ter entendido como manga da minha camisa, da roupa. Então, manga, fora de contexto, joga lá um manga, né? O prefeito da cidade onde eu moro aqui chama-se Manga. Na verdade, o sobrenome dele, né? O nome dele é outro. Mas então, manga soltada assim pode ser, né? Fica ambíguo. Tipo, o que é esse manga? Ou seja, várias possibilidades. Então, isso é um exemplo básico só de uma palavrinha que pode ser considerada ambígua. Mas geralmente a ambiguidade acontece nas frases, né? Quando tem uma frase, você não sabe de quem está falando, né? Um texto aí, rotina, tá? Para vocês lerem. E nesse texto aqui, ele está com algumas palavras em verde.
E aí na verdade, eu que vou pedir para vocês classificarem o que são essas palavras, né? Se elas são conjunções, qual o sentido delas que elas estão fazendo aí no texto, outras está fazendo referência. Eu quero que vocês expliquem o texto. Só que, na verdade, não é todo o texto falando, ele está falando sobre a rotina de alguém. Não, o outras. É isso que eu quero que vocês expliquem, o que está em verde. Outras, está fazendo outras o quê? Que verdadeiramente abominam. Esse A, quem é esse A? O que é esse A? Para as primeiras. Primeiras o quê? Para as primeiras o quê? Então, o que está em verde, que é outras, A, para as primeiras, para as últimas e estas. São 5. 5 palavrinhas. A quem está essas palavrinhas? O que elas são? Essa é, por exemplo, um pronome demonstrativo que está fazendo referência a tal coisa. Ou é uma preposição que está ligando um termo a outro e fazendo uma catáfora. Isso é um pronome indefinido, entendeu? Eu quero que vocês classifiquem essas palavras nas nossas classes gramaticais, que isso, como é uma aulinha de 9º ano, vocês já sabem, eu mesmo ensinei para vocês, então eu quero que vocês classifiquem essas palavrinhas em verde e falem para mim se ela está fazendo aí um papel de ambiguidade, se ela está fazendo um papel de anáfora, catáfora, mostrar aqui para mim as conjunções, se elas são conjunções, preposições, pronomes, até mesmo advérbio, tá? É isso, volta aí os slides, igual eu voltei, e vai vendo, ou já está aí no caderno de vocês, e vai fazendo essa atividade, esse exercício, né, de interpretação e de descobrimento das palavras e de o que elas representam no texto, beleza? Intertextualidade, para a gente aí quase encerrar a nossa aulinha. Intertextualidade é um diálogo entre textos. E você vai usar muito esse slide agora de intertextualidade para fazer as atividades que eu pedi para vocês sobre as imagens, sobre os textos, que se eu não me engano são 5, né, no total, que vocês vão fazer aí, e depois me mandar o que vocês descobriram, o que vocês interpretaram. Intertextualidade vai entrar nessa atividade que vocês vão precisar, tá? Que é um diálogo entre textos, criação ou superposição de textos. Composição de um texto usando o outro como base, pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase, tá? Intertextualidade entre poesia e reticências, tá? Então, nas atividades que eu pedi para vocês, é o que eu falei, vocês vão ter que pesquisar, conversar aí com o pai, com a mãe, ou dar um Google, ou o próprio conhecimento de vocês. Eu já consigo definir que essa imagem aqui do ônibus, com esse cara, né, com a boca ali, saindo aquela fumaça, quer dizer isso, ou tá fazendo referência a algo que aconteceu lá no passado, e agora eles estão usando essa imagem para criar uma propaganda, que é um gênero textual. É isso que eu quero que vocês façam. Discorram o máximo que vocês puderem. Não é para fazer uma coisa de 1 ou 2 linhas, entendeu? A imagem quer dizer que ele está poluindo o ar. Isso é meio óbvio, né? Tá, mas por que tem o rosto de alguém lá? O que quer dizer o que está em volta ali? Será que essa imagem está fazendo referência a alguma coisa? Será que é uma propaganda ou uma receita de bolo, entendeu? Então eu quero que vocês usem todo o conhecimento que a gente tem aí de gêneros textuais, tá? De intertextualidade, de coesão, coerência, anáfora, catáfora, tá? Ambiguidade, às vezes as imagens, o texto tá ambíguo. Então expliquem, né? Usem as classes gramaticais. Olha, esse pronome, esse substantivo, esse adjetivo tá fazendo o papel disso, tá querendo retomar aquilo, ou vai citar lá na frente. Discorram bem legal, com bastante calma, né? Aproveitar aí esse tempinho que a gente tá longe um do outro, eu não posso ter, né, uma presença e um compartilhamento maior no estudo de vocês, então eu peço que vocês se dediquem, façam com bastante calma. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Ó, uma intertextualidade aí, tá? Essa eu não vou pedir para vocês fazerem, eu mesmo vou explicar, tá bom? Então aí tem a intertextualidade, tem aí a imagem da Mônica, que é a Mona Lisa, né? Um famoso quadro. Qual é a Mona Lisa original? Para começar, é a segunda, provavelmente, né? Ela tá mais parecida, pelo menos, com a original. Então, a primeira, ele fez o que aí, né? Volta aqui, uma paródia.
né? Uma paródia isso daí, né? Só que em forma de pintura, né? Então ele faz uma paródia com da turma da Mônica, né? Com do Mário de Souza, se não me engano, né? Acho que é o Mário de Souza. E aí na terceira já tem um bigodinho aí nela, né? Já mudou um pouco as cores. Aí no último é o rapaz aí do Bombril aqui, né? Pequenininho. Então as 4 imagens aí e da Mona Lisa, e ele tá fazendo uma intertextualidade. Mesma coisa aí do lado do rapaz do Bombril, não leve gato por lebre. Só Bombril é Bombril. O que ele quer dizer aí não leve gato por lebre, né? Será que essas duas mulheres que estão do lado dele, tá no meio dele, ele tá no meio, elas estão do lado, será que são realmente mulheres, né? Então, o que ele tá fazendo aí? Qual é a propaganda de acordo com o que está escrito e o que a imagem que foi passada, né? Não leve gato por lebre. O que ele quer dizer aí com esse ditado popular, digamos assim, né? Então, isso é intertextualidade, tá? Então, é você pegar algo, pode ver que no meio aí também é o Ronaldinho, e na época acho que ele jogava no Flamengo, por isso que ele tá com essa camiseta aí meio que do Flamengo. E o que ele quer dizer, né, com isso daí? Que aconteceu na época que a empresa foi lá e fez uma propaganda de algo que aconteceu na época, e aí fez esse merchan, não leve gato por lebre, só Bombril é Bombril. Então, para isso, a gente tem que estar o quê? Antenado com o que está acontecendo no momento, porque às vezes passa uma propaganda na televisão e a gente não entende nada, vai falar, nossa, mas o que ele tá, né, tipo, imitando o Ronaldinho, e com essas duas mulheres do lado. Então a gente precisa estar sempre antenado com o que acontece no país e no mundo, para que a gente possa interpretar todas as informações que a gente vê no nosso dia a dia, que de repente a gente vai ver numa prova, no vestibular, no vestibulinho. Isso nada mais é do que intertextualidade, porque se a gente vê simplesmente essa imagem da Mônica, vai falar assim, nossa, que bonito, né? Tipo, desenharam uma Mônica diferente. Nem vai assimilar com Mona Lisa, mas aí, de repente, é porque faltou aí numa aulinha de arte, né? Numa aulinha, às vezes, de história. Então, é importante a gente estudar e saber tudo, um pouquinho de tudo, né? De todas as matérias. Eu costumo dizer que inteligente não é aquele que sabe uma coisa só. Ah, ele é muito bom em matemática, ele domina a matemática, ele é fera em matemática, só tira 10 em matemática. Ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente, talvez, na matemática. Nas outras áreas, né? Não tão inteligente assim, porque acaba não estudando muito, foca só naquilo que ele gosta. E o bom inteligente é aquele que domina um pouquinho de tudo. Não precisa dominar também tudo, assim, 10 em tudo, mas é aquele que consegue, né, de todas as matérias, tirar o máximo possível, conseguir o máximo possível, absorver e aprender o máximo possível, para que lá na frente a gente consiga, né, conversar sobre qualquer assunto, saber lidar com qualquer situação, porque a gente sempre teve um leque, né, de inteligência, e não apenas uma única inteligência, tá? Por hoje é isso, a aula fica por aqui, a gente se vê aí nas próximas aulas, espero que vocês tenham aproveitado bastante, e eu espero aí o feedback dos meus alunos. Quem não é meu aluno, faz o que eu pedi aí, se quiser, e manda para o professor, olha, essa atividade eu queria que, né, você me ajudasse, não tem problema, professor, aí o professor de vocês com certeza vai ajudar, e é isso, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.